Já o Corinthians recebeu duas propostas nos últimos dias por Carlos Miguel. Te conto a resposta daqui a pouquinho. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e conta também sobre a chance de Rubão ser demitido do cargo de diretor de futebol do Corinthians. Tem também todas as novidades do último dia da janela de transferências do futebol brasileiro, nomes envolvendo Daverson, Gabriel, entre outros movimentos importantes no futebol nacional. Para completar, você vai saber também dos bastidores, mercado, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de mais nada, só queria pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal e comentar sobre o que você quiser ao longo de todo o vídeo, combinado? Quanto mais engajamento, mais pessoas vão conhecer o nosso trabalho por aqui. Bora falar agora sobre Gabriel, ex-volante do Corinthians, pertence ao Internacional e é mais novo reforço do Atlético Paranaense. Cheguei a contar para vocês durante essa semana que o Botafogo, o Atlético Paranaense e um clube paulista conversavam com os representantes do atleta. Aquele que mais se interessou e foi além, apresentando uma proposta oficial ao Internacional, foi o Atlético, o Furacão, que fechou nessa sexta-feira a contratação do jogador por empréstimo. Gabriel, que tem 31 anos de idade, fica até o fim do ano, volta ao Internacional em 2025. Ele tem contrato com o Colorado até 31 de dezembro de 25. O Inter ainda tentou a rescisão do contrato, o Gabriel não se interessou pelo rompimento, então ele fica por empréstimo no Furacão e depois retorna ao Internacional. A responsabilidade do Colorado é de utilizá-lo ou de encontrar um outro clube para ele para 2025. Importante contar que o Atlético Paranaense acabou se dando bem nessa parada. Ele conseguiu vender o Hugo Moura pro Vasco, operação de 2 milhões de euros, e contratou o Gabriel sem custos. Hugo Moura, que não fazia parte dos planos do Cuca, e vai ter condição de estrear já pelo Vasco contra o Fluminense no clássico desse sábado. Já o Gabriel, que vinha treinando a parte há alguns dias, deve se colocar à disposição do Furacão nos próximos dias para ocupar esse espaço deixado pelo Hugo Moura. Você gosta do Gabriel ou prefere o Hugo Moura? Acho que o Atlético Paranaense fez bom negócio. Ou você discorda de mim? Hora de falar sobre o Corinthians, preciso te atualizar sobre uma especulação que cresceu muito ao longo da sexta-feira. Informação de que Rubens Gomes, o Rubão, diretor de futebol da era Augusto Melo, teria sido demitido. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Rubão disse que ninguém o procurou. É bem verdade que pelo fato de estar com dengue, o Rubão não tem participado do dia a dia do clube. E não sei se o demitiriam por telefone, mas apesar do racha declarado com o presidente Augusto Melo e de uma discussão pública feia entre ele e o Romeu Tuma Júnior, o presidente do Conselho Deliberativo, a demissão não se tornou oficial nem pública. Antes de gravar esse vídeo, ainda consultei uma pessoa que conhece muito sobre política no Corinthians e a pessoa afirmou: Nicola, por mais que Rubão e Augusto estejam em lados diferentes, o Augusto não pode demitir o Rubão, porque o Rubão sabe de tudo a respeito do Augusto. Ele está há 6 anos com o Augusto, sabe todos os prós, os contras, os defeitos, os problemas, enfim, não dá para o Augusto deixar alguém com tanto conhecimento ser demitido, enfim, essa situação é só mais uma das confusões do Corinthians. Em meio à treta pública do Rubão com o Romeu Tuma Júnior, com direito a trocas de notas, ofensas, eles estão se xingando através de notas oficiais. Até a Gaviões da Fiel resolveu se intrometer e soltou um manifesto dizendo o seguinte, abre aspas: o Gaviões lamenta profundamente a discussão por meio da imprensa. Essa exposição negativa do Corinthians é inadmissível e acontece ao mesmo tempo em que o retrospecto do departamento de futebol mostra um desempenho abaixo do esperado para a grandeza do clube. A Gaviões fecha esse comunicado com a seguinte mensagem, abre aspas: deixamos aqui publicamente o nosso pedido ao presidente do clube, o Augusto Melo, para solicitar à comissão de ética a apuração de tais condutas para que didaticamente demonstre a todos que exposições negativas não serão toleradas, fecha aspas. Especulação que a comissão de ética que está sendo formada no Corinthians para avaliar esse caso vai ter o Fran Papaiordano como presidente. Fran que detesta o Rubão. O clima anda dos piores no Parque São Jorge. Hora de falar sobre o Corinthians, que recusou nas últimas horas 2 propostas pelo goleiro Carlos Miguel. O Santos e o Cruzeiro procuraram os dirigentes alvinegros para demonstrar a intenção em fechar com o goleiro de 25 anos de idade, que é reserva do Cássio. Importante contar que o Carlos Miguel tem só 3 partidas na atual temporada desde 2022. Quando ele sobe ao time profissional foram só 14 jogos. E o Carlos Miguel, ao contrário do Walter, que durante muito tempo foi reserva do Cássio, Carlos Miguel quer jogar, ele tem deixado isso bem claro para os dirigentes do Corinthians. Se ele perceber que o Cássio vai estender demais a sua carreira, Carlos Miguel vai forçar a barra para deixar o timão.
O Cássio tem contrato até dezembro, mas já se discute nesse momento a prorrogação do vínculo por mais uma temporada. E em meio a isso, torcedores do Corinthians fazem campanha para que o Carlos Miguel jogue com mais frequência, especialmente depois das últimas falhas do Cássio. Foi o Cássio quem se tornou o grande vilão na derrota por 2-0 contra o Juventude em Caxias do Sul na última rodada do Campeonato Brasileiro. Só para completar sobre o Carlos Miguel, atleta que tinha 80% dos direitos econômicos presos ao Corinthians, quando o Timão vendeu o Ivan para o Internacional, recebeu R$1,5 milhão, mais os 20% finais que pertenciam ao Colorado. Dessa maneira, o Carlos Miguel tem 100% dos seus direitos econômicos presos ao Timão. A resposta do Corinthians para Santos e Cruzeiro: não temos nenhum interesse em negociar o atleta. O Carlos Miguel está sendo preparado para virar num futuro não tão distante o titular absoluto com a camisa alvinegra. O Maicon teve constatada uma ruptura do ligamento cruzado do seu joelho, o que prevê uma recuperação aí de 9 meses a 1 ano. É a lesão que o Paulinho sofreu, por exemplo. Jogadores que sofrem esse tipo de lesão perdem o ano, infelizmente. A gente está no mês de abril. O Maicon não joga mais esse ano pelo Corinthians. E ele tem contrato até o final do ano, né, de empréstimo, então isso vai ter que ser rediscutido. Tem a questão da legislação, né, que ele precisa estar recuperado em contrato, então daqui a pouco o Corinthians e o Shakhtar vão entrar num acordo para que ele jogue depois até a metade do ano que vem, depois se decida o que fazer, para que ele consiga se recuperar. Toda sorte e toda a força para o Maicon aí, não é fácil. O cara já estava com uma lesão muscular, né? Voltou, e quando voltou ele machucou o joelho. Preocupa, evidentemente, né? Preocupava, e agora veio a informação constatada. A grande questão: ele era o titular ali do meio campo. O Breno Bidon entrou bem e o Antônio Oliveira estava usando muito o Fausto Vera. Se falou, por assim, algum tipo de especulação de que o Gabriel, ex-Corinthians, que está no Inter lá encostado, treinando em separado, com contrato até o final do ano, na verdade até a metade do ano que vem, que ele poderia ir para o Corinthians por empréstimo, mas ele está sendo encaminhado aí para o Atlético Paranaense. Então, não sei se o Corinthians vai seguir buscando. Acho que a repercussão com a torcida também não foi muito boa, mas ele está muito próximo de fechar com o Atlético, então muito difícil que ele volte ao Corinthians nesse momento, tá? Só para a gente pontuar aqui, até essa sexta-feira, né, o Corinthians teria dentro da janela brasileira para fechar com algum jogador que disputou estaduais, que está em algum clube aqui dentro do Brasil, se não, só na metade do ano. Até quando o Carlos Miguel vai continuar na reserva? A informação do Capelanes 2 clubes brasileiros sondaram a situação do Carlos Miguel. Situação que foi imediatamente vetada pelo Corinthians: o Santos e o Cruzeiro. O Cruzeiro, tanto é verdade que está fazendo uma troca do Rafael Cabral com o Gabriel Grando com o Grêmio. O Rafael Cabral está indo para o Grêmio e o Grêmio está mandando o Gabriel Grando por empréstimo, porque o Rafael estava inviabilizado por lá e o Cruzeiro queria um goleiro. E aí deu aquela tenteada, né? Mas o Corinthians não libera o Carlos Miguel, ainda mais para o mercado interno. Só que no mercado externo a gente sabe como isso pode influenciar. Ele já jogou em Portugal, inclusive. O staff do Carlos Miguel confirmou sondagens de 2 clubes da Europa que podem chegar com mais força e com propostas na metade do ano. O Carlos Miguel tem mercado, mesmo sendo reserva do Corinthians, pela sua envergadura, pela sua idade, pelo seu desempenho, por já ter ido à Europa e voltado. Todo mundo entende o Carlos Miguel como um goleiro pronto. E o Carlos Miguel se vê assim, pela informação do Capelanes. O Carlos Miguel está tranquilo, ele não está desesperado para sair, mas ele entende, quando falo ele, é ele, o seu staff, né, as pessoas próximas a ele, que ele pode ter uma sequência, que ele pode, enfim, meio que disputar a titularidade. Não dá para você definir que o Cássio é o goleiro titular e pronto, e que ele vai ficar amargando na reserva como o Walter ficou durante quase uma década. Então, esse é o entendimento do staff do Carlos Miguel. Muitas vezes, tá? Não vou aqui questionar a informação do Capelanes, porque essa informação chega mesmo, e se chegasse até a mim eu teria divulgado. Mas muitas vezes trata-se de uma pressão também do staff do atleta, vazando informação para a imprensa, para poder, digamos, agitar o mercado, e o negócio, e o clube, e meter uma pressão na comissão técnica para escalar o jogador. Isso também acontece. Não estou dizendo que as sondagens não aconteceram. Estou dizendo que muitas vezes ocorre dos empresários e tal, para dar uma valorizada, vazar isso na imprensa. O cara está sendo assediado, estou para te passar isso aí, porque se ele não for utilizado, enfim, ele pode acabar saindo. Isso também acontece. Mas eu não duvido, até pela qualidade do Carlos Miguel. Então o Corinthians tem que entender
que não vai conseguir segurar muito tempo. Não vai. Está muito claro isso. Ainda mais o Cássio no último ano de contrato, que já tem a promessa de renovação do presidente. Até quando vocês acham que o Carlos Miguel vai aguentar na reserva? Uma coisa é ele entender que ele vai suceder o Cássio em algum momento e ser o titular do Corinthians por anos. A questão é se isso demorar 1 ano, ou demorar 2, ou demorar 5. E aí você vê a sua carreira passando diante dos seus olhos. Então, é muito delicado, gente. Essa situação é dificílima, porque você não aposenta o Cássio da noite para o dia, você não elimina um ídolo como o Cássio. Então, assim, são muitas dificuldades para lidar com esse tema. Eu reconheço isso, mas eu acho que o Carlos Miguel tinha que jogar mais. Nem que seja, como disse o próprio Capelani no vídeo dele, dividindo em competições, né? Joga o Carlos Miguel na Sul-Americana, joga o Cássio no Brasileiro, inverte, faz um revezamento, 2 jogos para um, 2 jogos para outro. O que não dá é para definir que o Cássio é o titular por tudo que ele já fez e também o Carlos Miguel na reserva eternamente. Isso não dá. Para fechar a informação, falando sobre os bastidores políticos do clube. Pelo amor de Deus, gente, estamos no 4º mês da gestão Augusto Melo e já tem assim um racha político, uma disputa interna que pode se refletir no campo, né? A gente já viu isso acontecer muitas vezes. O momento não é de tranquilidade. E a gente sabia que ao assumir como oposição de um grupo que comandou o Corinthians durante 15, 16 anos, o Augusto teria dificuldades, mas ele teria que ser muito hábil nas suas relações, e não está conseguindo, pelo menos por enquanto. O diretor de futebol escolhido por ele, o Rubão, ele tem dificuldades porque no seu histórico tem lá o ano do rebaixamento do Corinthians em 2007. A relação Augusto e Rubão, que foi o principal cabo eleitoral da campanha do Augusto, já não é das melhores. E o Rubão confirmou isso numa entrevista ao GE nessa quinta-feira. Ele falou que houve um afastamento físico, não emocional, que as pessoas viam eles sempre juntos, que agora eles não estão tanto assim, que isso não existe um racha, mas ao mesmo tempo eles divergem em algumas situações. Ele confirmou que há divergências. E o Augusto, por outro lado, tem se afastado bastante. Desde que ele definiu o Fabinho Soldado como o diretor executivo, é com o Fabinho que o Augusto divide as coisas, não mais com o Rubão. No começo do ano, o Rubão cometeu algumas barberagens, né, com o Mateuzinho, que treinou uma semana no Corinthians e teve que voltar, com o Matias Rojas, que acabou acionando o Corinthians, inclusive, por justa causa, né, e pediu a rescisão imediata. Outras questões, assim, né, que o Rubão acabou descontentando o Augusto, e com a famosa frase, né, do acabou a farra de Palmeiras e Flamengo. Inclusive o Augusto foi questionado sobre isso, não sobre o Rubão, tá? Sobre a frase, recentemente, acho que no Donos da Bola, inclusive, do Neto, pelo Pedro Ramiro, e ele disse assim, bom, quem falou isso que arque com a responsabilidade. Ou seja, o Augusto ainda se incomoda dele ser questionado sobre isso de algo que o Rubão falou. Então o Rubão cometeu muitos equívocos no início da gestão e o Augusto ficou descontente com isso, além da gestão incompetente que ele teve em alguns aspectos. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje com as notícias atualizadas do Corinthians. Notícias do maior time desse Brasil. O que você achou delas? Deixe no comentário a sua opinião sobre essa bomba aí do Carlos Miguel e também da diretoria do Corinthians. Pois o seu comentário ele é muito importante pra gente. Não esqueça também de deixar o seu like e de se inscrever no canal, pois assim que a gente postar um vídeo, você vai receber em tempo real e vai ficar mais fácil de você ficar acompanhando as notícias. Agradeço por vocês assistirem até aqui. Até a próxima, um grande abraço. Tchau, tchau.